Vamos ver nesse vídeo como criar e usar, né, e gerenciar um relatório de desempenho do nosso projeto, no nosso processo de aquisição de novos clientes, né? Isso seja a fonte inbound, outbound, até indicação, e vamos ver como criar isso. A gente pode usar uma planilha simples, né, que na nossa planilha estratégica. Vamos ver como podemos avaliar o desempenho por canal. Então, nessa imagem, a gente lembra como a gente pode ter várias fontes, né, de potenciais clientes, inbound, se a pessoa faz o primeiro contato com a marca, outbound, se a sua marca faz o primeiro contato com o potencial cliente, indicação, se o potencial cliente é indicado. Dentro das várias fontes, das várias etapas, a gente identifica também vários canais. Por exemplo, no inbound, a gente pode ter o canal de Google, a gente pode fazer post de blog, pode usar as redes sociais e tudo mais. No outbound, a gente pode fazer um trabalho prevalentemente de prospecção ativa via e-mail, por ligação e tudo mais. Então é importante, além de definir o desempenho de cada fonte, também definir dentro de cada fonte o desempenho de cada canal que a gente vai usar. Então a gente pode usar uma planilha simples, né, onde a gente vai colocar nas colunas o mês, que a gente vai mês 1, mês 2 e daí vai. O crescimento, caso a gente queira avaliar o crescimento de um mês para o outro, então a relação entre um mês e o outro, e aí a gente vê que temos uma série de características de itens do site, por exemplo, quantas sessões, quantas visitas, né, quantos novos usuários, qual é a taxa de rejeição, poderíamos ter outras informações, e o que é mais importante, quantos smart leads que o nosso site gera por mês. Né? Aqui, por exemplo, a gente vê, né, a gente tem as visitas, leads e quantos smart leads. Quantas oportunidades, na verdade, a gente vê que o site, que é um dos canais de inbound, pode gerar por mês, para ver se esse canal está funcionando dentro de uma estratégia, por exemplo, nesse caso de inbound. Mesma coisa vai ser pelo blog. Temos uma série de OPI, né, o Operational Performance Indicators, né, e aí temos sempre o KPI, Key Performance Indicator, ou seja, todos esses dados, eles são funcionais para a geração de Smart Lead. Então, de novo, orgânico é um dos canais que a gente usa dentro da abordagem inbound, com o objetivo de gerar Smart Lead, ou seja, leads, oportunidades para o pessoal de venda tocar. A mesma coisa vai ser pelo Google Display, ou seja, eu vou fazer alguns anúncios, tenho impressões, cliques, mas no final, quantos leads eu gero? A mesma coisa vale para a pesquisa no Google, né? Eu tenho uma série de conversões, de cliques, de impressões, mas no final é quantos smart leads estou criando. Mesma coisa para YouTube, Facebook orgânico, são todos os vários canais, né? E aí o Instagram, obviamente, dependendo do projeto, alguns deles serão usados, serão mais importantes, outros não. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto pautado em prospecção ativa, em outbound, eu posso deletar todos esses aqui, né? Todos esses canais posso deletar mesmo para deixar o meu relatório mais limpo. Aí depois tem a minha automação de meu marketing, ou seja, quanto é a taxa de abertura, de entrega, de abertura, os cliques, pedidos de cadastros e tudo mais. Aí que entra o outbound, por e-mail, por exemplo. Se eu estou fazendo uma prospecção com o Hamper ou outra plataforma de prospecção, quero ver quantos e-mails por mês são entregues, quanto é a taxa de abertura, quanto é a resposta e, por fim, quantos smart leads. Então, tudo que eu fiz até aqui, ele trabalha praticamente essa parte, né? Poderíamos trabalhar de forma diferente também a parte de indicação, mas a gente precisa, por exemplo, se a gente tem como canal de prospecção, por exemplo, a participação em eventos, né, onde tem a indicação onde pessoas poderiam indicar a nossa marca, aí a gente define uma série de OPI, Operational Performance Indicator, mas o KPI aqui sempre vai ser quantos leads são criados, quantas oportunidades são criadas para o pessoal de venda. E aí que entra então a última parte, que onde a gente vê, ok, no total quantos smart leads entraram, ou seja, quantas oportunidades entraram, né, no nosso funil, né, para o nosso relatório no mês 1 ou no mês 2, etc. Quantos deles se tornaram SQL, ou seja, qualificados para venda, SQL Sales Qualified Lead, quantos deles se tornaram propostas, quantas vendas e quantos churn por mês, o churn e a taxa de evasão, quantos clientes foram perdidos por mês. Isso nos permite de criar um relatório de análise de forma bem simples, vendo o desempenho de cada canal para ver qual é o canal onde focar, onde fica o nosso gargalo, e também atrelar todos esses canais ao relatório de venda. Por que isso é importante? Porque a gente tem que focar, lembrando, para poder definir a nossa meta de curto prazo, tem que focar
na taxa de microconversão menor, ou seja, se eu tenho uma série de, por exemplo, entre visitas e leads, eu tenho 50%, entre leads e smart leads, eu tenho 40%, e do smart leads, sei lá, 40% são leads qualificados, e desses aqui, 10% vão para a proposta, eu sei que tem um problema aqui. Então, é aqui que eu vou atacar. Aí já, por exemplo, se eu tenho 10% de taxa de microconversão entre leads e smart lead, e, por exemplo, eu tenho 50% dos qualificados são propostas, dessas propostas eu consigo fechar 50%, aí como aqui teriam 10%, nesse caso aqui seria o nosso gargalo. Então, não adianta ficar trabalhando desconto quando o meu problema é que o meu canal de inbound, nesse caso, nesse exemplo, não está gerando smart lead. Então, eu vou ter que trabalhar aqui. É porque talvez não estou fazendo conteúdo legal, é talvez porque eu estou prospectando as pessoas que não são meu cliente ideal e tudo mais. Então, o problema nesse caso não seria mais de venda, mais de marketing, né? Então, dependendo onde tiver a taxa de microconversão menor, onde tem a situação em que menos pessoas passam de uma etapa para outra, é lá que vou ter que atacar. E isso aqui a gente consegue ver de forma bem numérica, aí a gente pode avaliar as taxas de microconversão querendo, e sempre, caso ainda mais, se a gente estiver começando agora, a gente escolhe o nosso segmento de referência e consegue ver, com referência ao nosso benchmark de mercado, né, dependendo do nosso segmento, se as nossas taxas, né, estão dentro do patamar de mercado. Outra parte importante, né, é a análise dos próximos passos, né? Então, não é só colocar os números, a gente precisa realmente entender como ler esses números, né? Que mais ou menos o conceito é o mesmo que expliquei aqui. Então, tem que definir onde fica o meu gargalo de taxa de microconversão e priorizar esse gargalo. Ou, por exemplo, estou vendo que se um canal não está me gerando smart leads de forma suficiente, né? Mas está gerando um investimento, eu posso até decidir de, por enquanto, pausar esse canal de geração de potenciais clientes.